Olá, amigas do blog, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma capa para a Bíblia, para caderno, para a sua agenda, tá bem? Então eu vou usar aqui a minha Bíblia como molde para ensinar para vocês. Vamos ao passo a passo e aos materiais? Então, quais são os materiais? Você vai precisar de uma agenda ou da Bíblia ou de um caderno, então. E você vai precisar também de 3 tipos de papel: cartolina, papel cartão e papel craft. Vamos utilizar também a cola extra forte para artesanato, eu uso essa, cola branca. Vamos utilizar o X-Ato ou estilete, pincel e também um rolinho. Caso você tenha, você pode utilizar, tá bem? Senão você pode usar mesmo o pincel. A primeira coisa que nós vamos fazer é tirar as medidas. Primeiro, nós vamos medir aqui a capa, quanto dá, tá bem? Na lateral, como também na altura. Vamos tirar essas 2 medidas aqui. Feito isso, nós vamos cortar no papel cartão dois retângulos conforme o tamanho da capa, sendo que nós vamos cortar 1 centímetro maior. Aqui você pode perceber, ó. Aqui, ele tá sobrando 1 centímetro maior, tá bem? E 1 centímetro maior também aqui. Então, tanto nesse comprimento como nesse comprimento, a gente vai cortar sempre 1 centímetro maior. Eu não vou dar as medidas para vocês, porque vocês aprendendo essa parte, vocês podem fazer em qualquer tamanho de caderno ou de agenda, enfim, tá bem? Então, nós vamos cortar a capa e também a contracapa no papel cartão, tá? E essa parte aqui de trás também vamos medir, cortando também essa parte na medida certa, porém aqui nesse comprimento nós vamos cortar também 1 centímetro maior, para que possa ficar do mesmo tamanho daqui, tá bem? Então, aqui ó, você pode ver, tá? Pronto. Depois de ter cortado no papel cartão, nós vamos cortar um pedaço do papel craft. E nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colar aqui. Nós vamos colar, sempre deixando essa diferença aqui de meio centímetro desse pedaço, desse retângulo pequeno para esse retângulo maior, meio centímetro aqui de vão, como aqui também, meio centímetro, tá? E aí nós vamos juntar essas 3 partes, assim como eu fiz nesse aqui. Ó, já colei aqui, tá? Já colei. Então, qual é o próximo passo? Nós vamos cortar no papel craft todo esse tamanho aqui, porém 1 centímetro agora menor, tá bem? Então, nós vamos cortar no papel craft esse comprimento aqui, todo esse comprimento, todo esse tamanho, só que 1 centímetro maior. Aqui você pode observar, ó, 1 centímetro menor aqui e 1 centímetro aqui também. Qual é o próximo passo? Feito isso, nós vamos então cortar na cartolina exatamente a metade dessa contracapa aqui, só que da altura desse papel aqui, desse craft, tá bem? Então, nós vamos cortar na cartolina exatamente a metade dessa capa, só que 1 centímetro menor,
tá? Tem que ter 1 centímetro a menos, para ela ficar exatamente do tamanho do papel craft, da altura do papel craft. Feito isso, nós vamos utilizar o tecido. Você vai escolher o tecido que você quiser, tá bem? Então, eu escolhi esse daqui e escolhi também um outro tecido, que é esse de bolinhas aqui para combinar. Se você quiser fazer do mesmo tecido, pode fazer também. Eu só quis fazer um pouco diferente. Então, nós vamos primeiro encapar o papel craft com o tecido, que ele vai ficar por dentro, tá bem? Então, nós vamos encapar ele aqui, ó. Simples, só passar cola aqui desse lado e encaixa no tecido. E aí, fecha aqui as laterais. Só que nós vamos fazer esse detalhe aqui, que é onde nós vamos encaixar a aba do livro ou do caderno, da Bíblia, enfim. Como nós vamos fazer esse detalhe aqui? Muito bem, você vai pegar do mesmo tecido e vai encapar esse pedaço. E vai cortar aqui só em 2 laterais, para que ela fique mais fácil para encaixar, tá bem? Então, nós vamos utilizar a cola. Tá aqui pro lado. Vamos utilizar a cola aqui. E aí você passa bem a mão, para que ele não fique dobrado e nem com rugas ou bolhas, tá? Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos então pegar esse papel craft que nós encapamos e vamos colocar dessa maneira aqui, ó. Ó, aqui. Vamos encaixar aqui. Dá pra ver? E aí, nós vamos colar essas abinhas aqui do tecido. Nós vamos colar junto do papel craft. Então, você vai encaixar direitinho a cartolina encapada. E vamos agora colar no papel craft. E aqui a gente cola a parte de trás. A parte interna, então, está pronta, tá? E aqui nós vamos encaixar as laterais, ó. Pronto. Agora, nós vamos fazer a parte da capa. Então, a capa, nós vamos utilizar o outro tecido, que eu cortei um pouco maior, né, do que esse retângulo que eu acabei de formar. E eu vou fazer nele o seguinte, eu vou utilizar esse botãozinho aqui, que ele é com imã, e nós vamos poder fechar a capa quando nós colocarmos o livro ou o caderno, tá bem? Como que a gente encaixa ele? Ele tem essa partezinha aqui de trás. E nós vamos ver mais ou menos aqui na capa em que lugar é que ele vai ficar. No caso do meu, eu vou colocar nesse cantinho aqui, tá bem? E aí eu vou pegar um lápis e vou fazer um risquinho que tá aqui, ó. Esses risquinhos aqui. Esse e esse, ó, esse e esse, tá bem? Então, nós vamos fazer esse risquinho e aí nós usamos o X-Ato para cortar, tá? E aí, é bom a gente fazer isso já com o tecido, para que a gente possa cortar o tecido também. Então,
vamos cortar o tecido. Então, eu medi aqui, bem certinho, vou apontar aqui no canto, aonde eu vou encaixar a minha capa no tecido, e aí eu vou virar pro outro lado. E vou cortar o tecido para poder encaixar aquele botão. Pronto. Agora, como eu já marquei, eu vou passar a cola. Então, eu vou cuidar aqui os meus encaixes e vou passar a cola. Agora, eu vou utilizar aquela espuma, para que ela não fique tanta cola nessa parte que é só o tecido, tá bem? Então, aqui eu vou espalhar um pouco de cola. E aí, eu vou passar a espuminha. Que a espuma vai deixar a cola melhor espalhada. Não vai ficar tanto em excesso. Passa bem a cola para não ficar nenhum ponto sem a colinha, para que o tecido ele possa ficar bem fixo no cartão, tá bem? Agora eu vou encaixar conforme aquilo que eu havia apontado. Eu vou encaixar exatamente conforme os riscos que eu havia feito aqui. Pronto. Agora eu viro e passo bem a mão. Você pode usar também uma espátula ou algo para te ajudar a colar bem. Mas a mão mesmo já cola legal. Então, agora nós vamos colocar o botão. Deixa eu mostrar aqui. Encaixei. Do outro lado, nós vamos colocar, então, a segurança, tá? E aí, deixa eu só ver aqui, posso até colar. Posso já colar isso aqui embaixo também, ó. Aqui nessas laterais, para ele ficar com um acabamento melhor, aqui a gente corta esse triângulo assim, sempre deixando mais ou menos meio centímetro de distância do papel. Olha. Olha, aqui a gente corta, tá? Deixando mais ou menos meio centímetro do tecido e o papel, para que ele fique a lateral mais bonita, melhor acabado.
aqui eu posso colar. Ok. E aí é só eu colocar esse fecho. Pronto. E dobrar as laterais. Pronto. Ok. Agora eu vou colar as outras laterais. Agora eu terminei de colar essa lateral, então eu encaixo um pouquinho, pode ser com uma espátula, tá bem? Que aqui no caso do meu pincel ele tem uma parte mais lisa, então eu encaixo direitinho as laterais. A capa está pronta, ok? E agora o que nós precisamos fazer é uma tira de tecido. Que eu cortei um pedaço e colei para dentro aqui o tecido. E aí nós vamos dobrar ele ao meio e vamos aqui achar o ponto para que possamos encaixar a outra parte do botão, tá bem? Então, nós vamos ver mais ou menos. Vamos colocar aqui um lugar, fazer um risquinho. Vamos proceder da mesma maneira de antes. Fazemos o risco aqui. E aqui. E aí vamos cortar com o estilete. Pronto, já consegui cortar. Agora eu vou encaixar o botão. Ok. Aqui. E aí vou colocar a parte de trás. Assim. E vou também fechar as abas. Ok. Tá pronto. Então, agora eu vou dobrar essa tira ao meio. Vou colar aqui também. Aqui eu posso passar bastante cola, porque é tecido. Pra ele ficar bem fixo mesmo. Pronto. Agora eu dobro e colo. Agora eu vou ver mais ou menos aonde eu vou encaixar para que assim eu consiga fechar direitinho a minha capa. Aqui tá descolando. Bom, então para isso eu preciso colocar a minha Bíblia. Vou colocar aqui a minha Bíblia para poder saber mais ou menos aonde eu vou encaixar e a altura que ele precisa estar. Então aqui
Ó. Tá vendo? Então, aqui eu já sei. Muito bem. Agora eu preciso colocar a parte de dentro. E eu vou preparar também uma outra tira. Fiz da mesma maneira que eu vou colocar uma caneta para as minhas anotações. Então, eu encaixo mais ou menos aonde eu quero. Vejo aqui. Isso mesmo. Então, posso fazer uma marcação aqui, ó. Agora eu já sei aonde que vai ficar cada item. E aí eu vou colocar essa parte aqui que nós tínhamos feito antes. Nós vamos colocar ela bem certinho dentro da Bíblia, dentro da capa aqui. Que ela vai dar o acabamento de toda a capa, tá bem? Então, vamos encaixar ela direitinho. Agora eu pego a minha Bíblia, coloco aqui, para que eu possa saber se está tudo correto. Para então eu poder proceder à colagem, tá bem? Então aqui, ok, é isso mesmo. Agora nós vamos colar. Aqui eu vou colocar a cola, bastante cola. Agora eu não vou poupar a cola, tá bem? Vamos colocar bastante cola mesmo. Pra poder ficar bem fixo, bem legal. Então, aqui nós vamos colocar bastante cola, espalhar bem. Feito isso, nós vamos colocar então essa parte de cima, de dentro, encaixando bem direitinho. Onde tem que ficar. O segredo desse trabalho é o corte. É o corte dos papéis, tá? Para que possa, então, no final do trabalho, encaixar tudo perfeitamente. Aqui nós vamos marcar bem aqui esse friso. Por que que eu peguei o papel craft para fazer essa parte aqui de dentro? Porque tem que ser um papel mais maleável, tá? Então, aqui não tem problema ser a cartolina, mas aqui dentro é melhor um papel mais maleável. Então, agora a gente faz bem direitinho os frisos. Colamos aqui bem, ó. Aqui também tem um friso. A gente acha direitinho.
Marca bem, que tudo isso aqui vai facilitar depois para que seu trabalho fique com um bom acabamento. Aqui já estaria pronta, né? Mas vamos deixar agora secar e vamos colocar essa fita crepe. Vamos colocar essa fita crepe na lateral para que ela possa realmente pegar bem a cola, tá bem? A gente deixa. Coloquei então a minha fita crepe em todos os cantos, todas as laterais, os fechamentos onde eu quero que fique mais fechadinho, mais pressionado. E aí eu vou deixar secar algum tempo. Posso deixar de um dia para o outro, até é melhor, tá bem? Então, depois de deixar secar, a nossa capa já está pronta para o uso. Um abraço para todas!